Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. As redes sem fio para conexão gratuita estão cada vez mais comuns. Shoppings, restaurantes, aeroportos e até praças públicas oferecem um serviço. Porém, o uso inocente destas redes pode acabar mal. Hoje é assim. Quando chegamos a algum lugar, antes de pedir uma água ou um café, perguntamos pelo Wi-Fi. A famosa rede de internet sem fio nos permite usar a internet em qualquer lugar, o que facilita bastante a nossa vida. Existem dois tipos de Wi-Fi. O que te pede uma senha para usar e outro, com entrada livre para qualquer pessoa, tipo mais comum em locais públicos, por exemplo. E é difícil atualmente encontrar alguém que vive sem esse companheiro tecnológico. Segundo o IBGE, o brasileiro já acessa a internet mais pelo celular do que pelo computador. Computadores e demais aparelhos ficam em segundo plano, já que acessar informações com a ajuda do Wi-Fi é mais prático e rápido. Para usar a tecnologia sem medo, é bom seguir algumas dicas. A primeira coisa que a gente pode fazer é não utilizar, fazer transações bancárias utilizando uma rede pública. Porque a gente tem dois riscos utilizando uma rede pública fazendo transações bancárias. Uma é a pouca segurança que a rede pública nos dá. E outra, que transações bancárias são sempre muito visadas por hackers, por exemplo. Nossa primeira reação é procurar uma rede com o nome do estabelecimento. Nem sempre essas redes são legítimas. O que acontece? Pessoas com más intenções podem criar redes com nome de estabelecimentos para forçar que você se conecte a ela e uma vez conectado, você consegue, todas as transações realizadas nessa rede vão para essa pessoa com segundas intenções, com más intenções. Existem aplicativos para telefones, para smartphones de uma maneira geral, que são chamados de VPN. São redes privadas virtuais. Quando a gente instala uma aplicação de VPN, todo o tráfego, todas as informações que nós trocamos entre o nosso smartphone, por exemplo, e a rede pública que a gente está acessando, são criptografadas. Então, mesmo que a pessoa, um hacker, por exemplo, consiga ver o que está sendo trafegado, ele não vai conseguir entender porque as informações são modificadas, são criptografadas para isso. Semana que vem, diversas cidades da Bahia e do Ceará não terão o sinal analógico nas TVs. A novidade vale, inclusive, para as capitais Salvador e Fortaleza. A procura por aparelhos modernos aumentou, mas nem por isso aqueles televisores antigos foram esquecidos. Dona Terezinha resolveu trocar as televisões antigas de casa pela digital, devido à mudança do sinal analógico na TV aberta. O meu é daquele antigo, já tem mais de 10 anos, e eu ia precisar comprar um novo computador para colocar, então eu optei para comprar um novo, digital, comprei um para mim e outro para minha irmã. 2 logo. E tem muita gente fazendo o mesmo da Dona Terezinha. Segundo o gerente desta loja de eletroeletrônico, a venda dos televisores digitais aumentou de 20% a 30%. Os clientes estão procurando muito, tanto essas televisões, já que vem conversores digitais, ou o próprio conversor para utilizar nas televisões analógicas. Além do aumento das vendas das televisões digitais, um serviço que tem tido uma alta demanda é o conserto de televisores antigos. Neste estabelecimento, muita gente tem optado por manter as TVs de tubo. Com isso, a procura cresceu em 70%. À medida que os conversores digital diminuíram de preço, houve um aumento no conserto das TVs de tubo, no caso, analógica e planas. Vale salientar que mesmo com a mudança do sinal analógico para o digital, se você ainda tem uma televisão de tubo em casa, basta comprar o conversor e a antena para ter uma melhor qualidade de som e imagem sem ruídos e interferências. E se você ainda tem dúvidas sobre a instalação do conversor e da antena, fique atento a essa explicação. Bem, é fácil ligar um conversor digital a uma TV de tubo. Prático realmente. Com as cores distintas, o amarelo, o vermelho e o branco, você liga o conector que já está com a própria cor, o amarelo
o vermelho e o branco. E atrás do conversor digital vai ter a própria cor, amarelo, o vermelho e o branco. É simples. E você pega o controle da TV e coloca ela em AV. Pronto, já pode assistir o canal digital normal. O mês de celebração do Dia dos Surdos é conhecido como Setembro Azul, sendo esta cor um sinal de representação para a comunidade surda. E apesar dos avanços na legislação, eles ainda enfrentam muitas barreiras para serem incluídos de forma plena na sociedade. Cerca de 600 alunos estudam a língua brasileira de sinais no INES, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, entre a educação básica, graduação e pós. Eu estou aqui no INES ao lado do meu colega Jonathan Narciso, que é apresentador e intérprete na TV Brasil, e nós vamos falar um pouco sobre os avanços nos direitos das pessoas com deficiência auditiva. No país, há cerca de 9.700.000 brasileiros com deficiência auditiva, segundo o censo de 2010. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 1 milhão de surdos com até 19 anos. Do total de brasileiros, são 2.200.000 com deficiência severa. O INES, que completa 160 anos, tem um papel importante na formação de profissionais em Libras e na luta dos direitos das pessoas com deficiência auditiva. Hoje nós comemoramos o Dia do Surdo e não é à toa que esse dia coincide com o nascimento do INES, que no século XIX foi fundado por um surdo francês que veio até o Brasil e apresentou uma proposta para Dom Pedro II de construir um colégio para os alunos surdos que aqui residiam. Então, a partir desse momento, a gente tem um marco na história da educação de surdos no Brasil. O acesso à educação é um dos direitos básicos que avançou na legislação. A língua brasileira de sinais foi regulamentada como meio legal de comunicação e expressão há 15 anos. Apesar disso, e de um decreto de 2005 que prevê a inclusão de Libras como disciplina obrigatória na formação de professores, os surdos ainda enfrentam problemas de acessibilidade. Lá fora nós enfrentamos um problema com a falta de comunicação porque falta intérprete. Então nós temos dificuldade de nos comunicar lá fora. Também em hospitais, por exemplo, não há essa acessibilidade. Se o surdo estiver doente, ele vai lá e não tem um intérprete. No shopping, em todos os locais não tem um intérprete, precisa disso. Uma das grandes conquistas da comunidade surda na educação é a aplicação do Enem deste ano com tradução para Libras. Eu estou me preparando sim para fazer o Enem, agora o exame vai ser em língua de sinais, a primeira vez, eu estou muito feliz com isso. Eu já fiz um simulado aqui no INES para a gente testar como é que é esse sistema e vamos ter um outro simulado marcado para outubro. Um outro avanço é a norma de acessibilidade à comunicação televisiva. A TV Brasil é a única emissora de canal aberto que oferece um programa totalmente apresentado em Libras, o visual. Além do jornal, o programa Estádio é todo traduzido em Libras. Os eleitores com deficiência de Belo Horizonte terão uma oportunidade para fazer o recadastramento biométrico com mais comodidade e facilidade. Até sexta-feira, a Justiça Eleitoral promove a Semana da Inclusão. O Jameson veio ao posto de atendimento logo no primeiro dia da campanha. Foi bem satisfatório, me deixou bem feliz e vai me facilitar bastante no meu voto. A Semana da Inclusão em Belo Horizonte é promovida pelo TRE Minas e vai até sexta-feira. A ideia é dar mais comodidade aos eleitores com deficiência na hora de fazer o recadastramento biométrico. A gente fez um aparato maior, contando com intérpretes de Libras em 3 centrais de atendimento e cadeira de rodas para pessoas com dificuldade de locomoção. Então, a gente está convidando eles para virem aproveitar essa semana. A semana também é uma oportunidade para o eleitor que desejar transferir o título para uma seção com maior acessibilidade. Geralmente uma seção localizada no térreo, sem obstáculos, com vãos mais largos, para que eles possam votar com mais facilidade no dia da eleição. O
O eleitor com deficiência também tem outros direitos, como o voto assistido e a certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado. Neste caso, ele deve preencher alguns documentos. Basta ela trazer um documento e um laudo médico que a gente recebe e encaminha para a zona eleitoral. A zona, então, vai anotar isso no cadastro. Então, se essa pessoa não puder votar no dia, ela vai continuar kit. Em Minas, são quase 53 mil pessoas com deficiência. Na capital, esse número passa de 8 mil. Para a blogueira do Cadeira Voadora, a iniciativa é importante, já que as pessoas com deficiência ainda têm muitos desafios. Existe dificuldade de entrar nos locais de votação, às vezes dizem que o local é acessível, mas não é. De fato, às vezes tem uma rampa muito íngreme, às vezes tem um meio-fio muito alto para chegar até a rampa, às vezes tem um degrau na sala de aula, isso na questão dos cadeirantes, porque a questão de outras deficiências, por exemplo, o surdo às vezes quer pedir uma informação, não tem uma pessoa capaz de se comunicar com ele em Libras, e aí a gente tem outras questões também. O atendimento às pessoas com deficiência está sendo feito em 5 postos da capital mineira. BH Resolve no centro, TRE no Cidade Jardim, TRE Avenida do Contorno, Barreiro e Venda Nova. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.